Sexta-feira, final de semana tá aí, e agora a gente traz para vocês algumas dicas culturais para aproveitar melhor esses dias de descanso. O repórter Thiago Gelli de Veja está aqui conosco para falar sobre as principais estreias nacionais que tem no mundo do cinema. Bom dia, Thiago, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. O que tem de bom para a gente assistir no cinema nacional? Bom dia, Isabela. Bom, é um prazer estar falando sobre as estreias da semana aqui, porque tem duas estreias excelentes. Claro que os cinemas esse mês já estão lotados, porque o pessoal ainda está vendo a Odisseia e o novo Homem-Aranha, Um Novo Dia, que é um baita fenômeno de bilheteria. Mas esses dois lançamentos da semana são muito dignos de atenção, e eu vou começar pelo Fim da Rua. É um filme dirigido pelo David Robert Mitchell, que é um cineasta americano bem irreverente. Ele fez poucos filmes antes desse, a maioria deles, na verdade, todos deles dentro da estrutura ali do cinema independente. Ele fez muito sucesso com um filme de terror chamado Corrente do Mal, que trata uma assombração ali como uma doença sexualmente transmissível. E isso chamou a atenção da Warner Bros. E eles decidiram apostar nele para fazer esse grande blockbuster, que tem uma premissa simples, mas bem absurda, que em 1982, esse bairro suburbano super comum dos Estados Unidos, certo dia o pessoal que mora ali acorda e eles foram transferidos para a pré-história. E o bairro inteiro está cercado de dinossauros, invadido por dinossauros. Eles viajaram no espaço-tempo, estão encurralados e não tem escapatória. É uma premissa super bizarra, mas muito divertida e muito bem aproveitada pelo filme. Ele tem ótimas sequências de ação ali, coloca a Anne Hathaway e o Ian McGregor como a mãe e o pai dessa família. Ele lida muito bem com os temas familiares, do jeito que a gente não via no cinema muito recente, assim. Ele segue bem os ditames do cinema de entretenimento dos anos 80, isso que consagrou o Steven Spielberg, que consagrou depois, décadas depois, o M. Night Shyamalan. É um filme para família, para todo mundo assistir junto. A classificação indicativa é 12 ou 14 anos, as crianças podem ver, mas elas vão ficar surpresas, os pais assistir. Tem momentos ali chocantes, a tensão se mantém ao longo do filme. E é uma baita pedida para todo mundo. Eu entrevistei o David Robert Mitchell, a entrevista está no nosso site de Veja, e lá ele fala um pouco de todas essas referências dele. É muito bacana, porque quando a gente fala de dinossauro, a gente pensa ali em Jurassic Park, claro, porque monopoliza o tema ali desde os anos 90. Mas existe toda uma tradição, desde o cinema stop motion dos anos 40, 50 ali, que ele está bebendo para criar essa aventura. É super fechadinho, é super divertido, é acessível para todo mundo e vale a ida ao cinema. Mas também, por outro lado, tem uma outra estreia que é ainda mais irreverente, que se chama Acampamento Miasma, Adolescência, Sexo. Essa sim vem do cinema independente americano. Ela estreou no Festival de Cannes em maio e fez um baita sucesso lá. Teve 9 minutos de aplausos. Claro, o festival é famoso por ter essas ovações super longas. O filme merece porque ele é extremamente único. Ele vem de Jane Schoenbrun, que é cineasta de gênero não binário, trans. Veio dessa cena do cinema independente alternativo LGBT, mas cria essa história que é muito divertida e acessível, inclusive para quem não faz parte dessa comunidade. A história, ela bebe também do cinema dos anos 80, assim como O Fim da Rua, e conta a história dessa cineasta que acabou de aparecer na tela, essa cineasta jovem que acabou de despontar no Festival de Sundance, e ela é muito fã dessa saga de terror, que hoje em dia já está defasada, porque teve 500 sequências, uma pior que a outra, levou o serial killer para a Idade Média, para o futuro, então essa saga já está esgotada. O estúdio chama ela para revitalizar e transformar essa saga num sucesso novamente e dar ela um ar moderno, um ar fresco, porque a franquia original tem também uns quesitos problemáticos ali do jeito que eles retratam as mulheres e o assassino, que é uma pessoa que se veste de mulher, igual o Norman Bates em Psicose, ou o assassino, o Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Então é um filme que pega esse histórico problemático do cinema de terror e transforma isso numa história muito divertida, porque aí essa diretora encontra a atriz do primeiro filme, que é a Gillian Anderson, que está na tela. A maior parte do público deve lembrar dela como a Scully de Arquivo X, e disso nasce um romance super inusitado.
Elas compartilham o amor aí pelo cinema de terror, só que a personagem mais jovem intelectualiza muito isso, pensa muito nos temas, no que o terror diz sobre a sociedade, e essa atriz, a personagem mais velha, ela que esse tipo de cinema é só sobre carne e fluidos. E nisso elas começam a misturar o que é fantasia, o que é realidade, pensar o que pode ser que originou esse assassino, e nasce uma história muito bizarra, muito única, muito extravagante visualmente e bem refrescante, assim, é muito difícil pensar em qualquer coisa que seja parecido com o Acampamento Miasma que tenha saído esse ano ou em qualquer outro ano do cinema. Então, vale, claro, para as pessoas da comunidade LGBT, que tem uma familiaridade ali com os temas desse cineasta, mas para todo mundo é bem bacana entrar em contato com esse universo de um jeito tão revigorante.